Bom dia! Naoto não resiste à pressão da população e renuncia do cargo de primeiro-ministro do Japão depois de um pouco mais de um ano no poder. Em seu lugar, foi eleito pelo Partido Democrático o ex-ministro das Finanças Yoshihiko Noda, que prometeu tentar resolver a crise em que passa o país. O novo governo tem o apoio de 66% da população japonesa. Tufão número 12, batizado de Talas, passa pelo Japão e deixa destruição. Mais de 40 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Ainda há desaparecidos. Em muitas regiões choveu mais do que o esperado para o mês inteiro de setembro. No Brasil, violência no meio da rua. Um jovem é espancado e por pouco escapa da morte. O caso aconteceu na cidade de Lavras, no sul de Minas Gerais. Quem nos conta os detalhes é Vitor Teles. E um paraíso no Japão. A nossa equipe viajou para um dos lugares mais visitados e adorados por turistas no verão, Tottori, uma província com diversas praias e até um deserto, o único no arquipélago. O Bom Dia Japão está começando agora. Nós abrimos essa edição para falar da renúncia de Naoto Kan do cargo de primeiro-ministro do Japão. A sua demissão já era esperada e foi confirmada no dia 26 do mês passado. Em seu lugar, foi eleito pelo Partido Democrático o ex-ministro das Finanças Yoshihiko Noda. Então vamos direto falar com Alex Schneider. Alex, Noda é o 6º premier em apenas 5 anos. Um fato que comprova a instabilidade do governo japonês, não é? Exatamente, Victor. É um troca-troca que não tem fim. Nesses 5 anos já passaram pelo poder Shinzo Abe, Yasuo Fukuda, Taro Aso, Yukio Hatoyama e Naoto Kan. O motivo sempre é o mesmo, a baixa popularidade. No caso de Kan, ela despencou após a tragédia do dia 11 de março. E olha, analistas já dizem que o novo primeiro-ministro não irá durar muito tempo no poder. Entendeu por quê? Na reportagem especial. O anúncio foi feito formalmente na sexta-feira, dia 26 de agosto. Naoto Kan renunciou após a pressão da população e de opositores que não concordaram com sua posição em relação ao desastre do dia 11 de março. Além de Kan, todo o seu gabinete também se demitiu. O ex-premier de 64 anos tomou posse em junho do ano passado, após Yukio Hatoyama cair. No dia 29, foi eleito pelo Partido Democrático o ex-ministro das Finanças, Yoshihiko Noda. O novo premier de 54 anos recebeu o apoio de 215 dos quase 400 legisladores do partido. Após a votação, Noda admitiu que após a tragédia de março, a carga que a política japonesa deve enfrentar é cada vez maior, mas insistiu em trabalhar para resolver a crise. Noda enumerou os sérios problemas que a terceira maior economia do mundo enfrenta atualmente, entre eles a crise nuclear de Fukushima, o desafio da reconstrução após o terremoto e tsunami, a persistente deflação e o contínuo fortalecimento do iene, que prejudica os exportadores, motor econômico do país. Mas analistas dizem que o novo primeiro-ministro não terá vida longa no poder, tudo por causa dos inúmeros problemas com a divisão no parlamento, a divisão no próprio partido, o iene forte, a região norte afetada pelo desastre natural e a crise nuclear. As maiorias das fontes atuantes no mercado disseram que Yoshihiko Noda deve não aguentar a pressão e renunciar. Noda tomou posse um dia depois, no dia 30, após Naoto Kan dissolver seu gabinete. Pois é. A agência oficial de notícias da China comentou a eleição, dizendo que é responsabilidade do governo consertar a relação problemática entre os dois países. Já o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, parabenizou o novo premier, Victor, e disse estar ansioso para trabalhar nas diversas questões econômicas de segurança enfrentadas pelos dois países. Pois é, Alex, vamos torcer que o Yoshihiko Noda fique um pouco mais no poder, porque realmente o governo japonês passa por uma instabilidade muito grande. Muito obrigado, Alex. Bom, e vamos agora falar das notícias do Brasil. Um jovem foi espancado no meio da rua, no centro da cidade de Lavras, no sul de Minas Gerais. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança da PM. Quem nos conta agora é o Vitor Teles. As imagens mostram o começo do conflito. Antes de ser agredido, Denilson Camilo da Silva, de 23 anos, tentou agredir outro rapaz, com quem tinha discutido pouco antes. Em seguida, o jovem agredido encontra alguns amigos que vão para cima de Denilson. Primeiro,
3 rapazes batem nele. Depois, chegam mais 6 amigos e se juntam na pancadaria. A vítima leva chutes no corpo e na cabeça durante 1 minuto e meio até que a polícia chega e põe fim ao espancamento. Repare neste rapaz de blusa clara e bermuda, um dos mais violentos. Ele pula várias vezes sobre a vítima e, ao perceber a presença da polícia, sai tranquilamente, vira a esquina e foge. Três minutos depois, ele reaparece acompanhado de uma moça e é abordado por um policial que recebe as informações pelo rádio e também é preso. As 8 pessoas envolvidas foram levadas para a delegacia de Campo Belo. 3 permaneceram detidas, um adolescente de 16 anos e 2 maiores de idade. A vítima da pancadaria foi levado para a unidade de pronto atendimento de Lavras. Ele teve várias escoriações pelo corpo, foi medicado e liberado pela equipe médica. A Polícia Civil já começou a ouvir os envolvidos nessa briga. Pois é, lamentável. Se você quer mandar perguntas ao nosso colunista Vitor Teles, acesse o nosso site bomdiajapão.blogspot.com. E você vai viajar conosco no próximo bloco para um paraíso aqui no Japão, Tottori, e vai ver também como foi a passagem do tufão número 12 pelo país. A gente volta no instante. Não saia daí. Entretenimento, credibilidade, seriedade. Tudo isso você só encontra em um só programa, Jornal na Hora. Divulgando reportagens envolvendo jovens para que haja um maior interesse do adolescente na notícia. Acesse Jornal na Hora youtube.blogspot.com e tenha acesso a um conteúdo exclusivo do jornal. Jornal na Hora, entretenimento e credibilidade. Nós estamos de volta para falar da passagem do tufão número 12 que atingiu o Japão na semana passada. Vamos voltar a falar com Alex Schneider. Alex, um dos fatores que ajudaram o tufão a trazer estragos foi a sua lenta passagem pelo país, né? Exato, Vitor. O tufão se movia a uma velocidade de 15 km por hora e ficou sobre o arquipélago durante 3 dias. Choveu mais que o esperado para este mês somente na região de Tóquio. Voos foram cancelados e algumas linhas de trens foram paralisadas. Veja agora a reportagem completa. O final de semana foi marcado pela passagem do tufão número 12, batizado de Talas, pelo Japão. Chuvas e fortes ventos atingiram várias províncias e obrigaram as autoridades a fecharem estradas que ficavam próximas ao mar devido às ondas altas. Devido à chuva, na sexta-feira, a agência de meteorologia emitiu um alerta para desmoronamentos em Saitama, Guma, Tochigi, Yamanashi, Shizuoka e Iwate. Ruas ficaram alagadas em Tóquio. No conjunto habitacional Romidante, em Toyotachi, os fortes ventos assustaram os moradores. Já no sudoeste de Honshu, os ventos chegaram a 108 km por hora. No sábado, o tráfego aéreo nas zonas afetadas foi prejudicado e pelo menos 375 voos nacionais e 17 internacionais foram cancelados. Mais de 76 mil casas ficaram sem eletricidade nas regiões de Kinki e Shimane. Até agora foram confirmadas 48 mortes e 54 pessoas estão desaparecidas. Este foi o tufão mais destruidor nos últimos 23 anos aqui no Japão. Pois é, com a passagem deste tufão, o primeiro dia do Brazilian Day em Tóquio, que seria realizado no dia 2, foi cancelado. No dia seguinte, sábado, a festa aconteceu normalmente.
com a presença da apresentadora Ana Maria Braga e com a banda Blitz. Mas um susto, Vitor, que o Japão tomou com este forte tufão. Pois é, né, Alex? Depois de tantas tragédias, terremoto, agora o Japão enfrenta a temporada de tufões. Infelizmente, este atingiu em cheio muitas regiões. Muito obrigado, Alex. E agora começa uma viagem aqui no Bom Dia. Eu estive num dos lugares mais bonitos e mais visitados no feriado de agosto aqui no Japão. Tottori, um lugar onde reúne diversas praias e até mesmo um deserto. Preparados? A nossa viagem começa agora. Nossa viagem começa com uma linda lua cheia no céu. Durante toda a noite ela nos acompanhou. De Toyota até Tottori teremos que andar 400 quilômetros. Bom, agora são 2 horas da manhã. Nós estamos começando agora a nossa viagem para Tottori, que é um dos lugares mais bonitos e mais visitados pelos turistas neste feriado. Vai ser uma longa viagem, mais ou menos 5 horas, se não houver trânsito. Vamos lá! E tivemos muita sorte no começo. Começamos nosso feriado na quinta-feira pelo calendário da Toyota. Muitos ainda não estavam de folga e muitas pessoas ainda não estavam na estrada. Até Shiga, pegamos pistas livres tanto do lado direito como no esquerdo. Mas a nossa alegria durou pouco. Conforme fomos nos aproximando de Osaka, um grande centro, a coisa complicou. Bom, agora são 5 horas da manhã, o dia já está clareando. Aqui nesse momento nós estamos em Kyoto e mais à frente o GPS está indicando 25 km de filas de congestionamento. Nós estamos em Kyoto, até Osaka parece que o trânsito vai estar um pouco complicado. Vamos ver, ainda faltam 220 km para chegarmos a Tottori. Chegamos a pensar que o trânsito estaria bem congestionado, mas fluindo. Nos enganamos. Na entrada da cidade, já com o dia claro, ficamos totalmente parados. Percorremos 7 km em 4 horas. Um grande atraso em nossa viagem. Por volta das 11 horas da manhã, conseguimos sair do congestionamento e voltamos a pegar pistas livres, mas agora até Tottori. E conforme íamos nos aproximando de nosso destino, a paisagem era deslumbrante. E por volta da 1 da tarde, com 5 horas de atraso, conseguimos avistar o mar de Tottori. E depois de quase 12 horas de viagens, nós nos deparamos com esta vista aqui em Tottori. O calor era grande, a praia ao contrário da cidade estava lotada e o cenário espetacular. As criançadas se divertiam nas águas calmas do mar do Japão. Os namorados também. 2 horas depois o dia começou a ficar nublado, mas não nos intimidamos. Encontramos um lugar da mesma praia um pouco mais tranquilo e que não tinha muita aglomeração. A água estava quentinha e o calor tinha diminuído. Mas um fator que fez com que aproveitássemos mais a praia Uradome Kaigan. Depois da tarde inteira estávamos exaustos. Por volta das 6 da tarde fomos para o hotel localizado bem no centro de Tottori. O que chamou muita atenção foi a tranquilidade da cidade. As grandes praças me fez lembrar um pouco do Brasil. Já o quarto era muito confortável e espaçoso. Com o cansaço que estava, isso nem importava. Só pensava mesmo em deitar e dormir, já que não preguei os olhos na viagem. E por sorte, dormi bem. Às 7 horas da manhã já estava de pé e com o sol batendo na janela do meu quarto. O céu quase sem nenhuma nuvem, ao contrário do dia anterior. E quente, muito quente. Nesse mesmo momento pensei, hoje o dia promete. Quando abri a porta do quarto me surpreendi com um jornal japonês na porta. Depois foi a hora de se arrumar para passar mais um dia na praia. Ela estava um pouco mais cheia e o calor estava maior. E a areia então estava pelando. Com a água cristalina, era possível vermos os peixinhos que vinham nos visitar na margem do mar. Outros arriscavam uma pescaria. E de cima a paisagem ficava ainda mais bonita. Já no finalzinho da tarde, fomos até as dunas. Na entrada, fiquei assustado com tamanha criatividade e perfeição nessa escultura de areia. E lá estavam elas, as gigantes de Tottori. Muitas pessoas se arriscavam no sol forte e subiam até o seu topo. E já com a noite chegando e a belíssima lua nascendo, era hora de voltar para casa. A praia já vazia nos dava o sinal de que era chegada a hora de botar o pé na estrada.
E se você quer mandar críticas, elogios ou sugestões de reportagens, acesse o nosso site tv-toyota.blogspot.com. Lá também você confere notícias do Japão e do mundo. E também acesse o site próprio do Bom Dia Japão. Lá você confere os bastidores, revê edições anteriores e pode mandar perguntas ao nosso colunista Vitor Teles. Acesse bomdiajapão.blogspot.com. E essa edição fica por aqui, a gente se vê na próxima. Tenham todos uma ótima semana e um bom dia.